A pergunta pode ser que seja 4 condenações e uma absolvição, não é? Grosso modo, para os 5 crimes. Né? Mas cada um que tenha das condenações tem uma de 4 a 12. Alguém fale 7 anos, hipoteticamente. Pode ser que um outro juiz apresente razões, outro ministro, que seja 8 e assim por diante. Como é que se chega a não é uma conta aritmética, presumo, né? Eu estou falando isso num sentido bem vulgar para vocês esclarecerem a quem nos acompanha. Como é que se chega à pena final? Olha, eu acho que o Davi já cantou a bola para esse problema. Nós temos aí o tal do voto médio. Uma coisa é o juiz sentenciando sozinho, ele vai fixar uma pena numa sentença. Então, ele tem 3 fases, basicamente. Então, vamos supor essa pena de 4 a 12 anos. O juiz diz, em primeiro lugar, eu vou apreciar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o comportamento da vítima. São lá 8 ou 9 vetores descritos no artigo 59. Isso representa as circunstâncias judiciais. Essas circunstâncias judiciais vai permitir ao juiz a fixação da pena base. Então, réu primário, tudo favorável, não sei o quê, pena mínima, 4 anos. Aí eu vou ver as circunstâncias agravantes e as atenuantes. Perfeito. Não há nada nisso. Causas especiais de aumento e diminuição da pena. Não tem nada, fixo a pena no mínimo, 4 anos, tchau e bênção. No colegiado é diferente. E você falou bem. Um juiz diz, olha, aqui é pena mínima, 4 anos. Vem o Antônio e diz, não, aqui não pode ser pena mínima, o caso é uma gravidade, no mínimo 8 anos. O Davi Tangerino, que hoje já se disse menos generoso, mas eu sei que ele é generoso, como uma alma excelente, uma pessoa ótima, um professor excelente, o Tangerino diz, não, aqui a pena é máxima, 12 anos, por hipótese. Então, um fixou em 4. O outro em 8 e o terceiro em 12. Eu vou somar e extrair uma média aritmética disso aí. Mas média aritmética no seguinte sentido: 4 e 8, 12, 24, divido por 3, eu vou encontrar aí 8 anos. Me parece que este vai ser o critério para definir a pena certa. No final, um fixou... Estou supondo 3, em 5 isso é mais complicado. Perfeito. Um fixou no mínimo, o outro fixou no termo médio e o outro fixou no máximo. Vai prevalecer o termo médio. É mais ou menos assim que se define. Agora, eu estou falando assim, não é tão simples, porque alguém fixou 8 anos e 7 meses, outro fixou 4 anos e 9 meses. Isso é mais complicado do que parece e o Davi cantou a bola, é uma dor de cabeça. Justamente sobre isso, doutor Antônio Gonçalves, porque essa questão deve ser discutida, presumo eu, no dia 12, sexta-feira, né? Se tudo correr bem... Vila, você só me permite uma coisa? Claro, o sistema americano de fixação de sentença é muito inteligente, porque primeiro se discute se o réu é culpado ou inocente, depois depois abre-se uma nova fase para se discutir pena, e aí o juiz, depois, a gente vê isso até em filmes, não é? Depois o juiz vai fixar a pena. Eu acho que isso facilita um pouco o desembola, mas desculpe interromper. Antônio, vai ser uma coisa complicada, né? Vai ser bastante complicado e também tem a pressão da opinião pública que quer um resultado essa semana de qualquer forma. Então, veja, há um desgaste natural pelo tempo, são mais de 13 horas que o ministro Fux leu o seu voto. Pelo bom senso e a naturalidade, essa sessão já deveria ter sido interrompida. Aliás, está se interrompendo agora, está acabando agora. Está acabando agora, nesse momento. Então, mas já se passou mais de 13 horas. Sim. O natural seria ele continuar o voto amanhã pela manhã, mas haveria um risco de ultrapassar o período e, de repente, macular esse cálculo da dosimetria, que vai ser complexo, como o Torou bem mencionou. E mais do que isso, quando tem um voto de absolvição, na sua maioria, pelo ministro Luiz Fux, e tem um ministro defendendo absolvições parciais ou diminuição sensível de pena, como foi a sinalização do ministro Dino em 3 casos específicos, a questão é
qual vai ser o critério. O critério está muito nebuloso ainda. O relator já poderia ter dito algo nesse sentido. É claro que ele vai começar a sessão, e talvez, provavelmente, até o presidente da turma faça isso na sexta-feira, ele diga como funcionará essa dosimetria, para ter um critério minimamente claro. Mas isso, no modo ideal, seria perfeito se as penas fossem redondas, a grosso modo. Mas como o Toron bem mencionou, com a soma das atenuantes, das agravantes, questão etária, uma série de coisas que tem que ser analisado, a quantidade de participação, se foi muita, se foi pouca, você começa a ter fração de pena. Então você tem 3 anos e 2 meses, 4 anos e 7 meses. Você fazer, e aí o professor Tangerino já deu o cruzamento na área. Você fazer a composição disso vai demandar muito tempo. Sim. E aí o desafio para a corte será lutar contra o relógio para terminar isso na sexta, até porque não tem uma previsão de uma nova sessão na semana que vem. E aí a questão é, outras coisas que nós podemos colocar. O relator concedeu ao ex-presidente dele ir para o hospital no domingo. Não se sabe se ele virá a ser condenado se o cumprimento da pena começa no hospital. Quais as condições? Não, eu acho que não começa no hospital porque você tem embargos declaratórios. Sim, sem dúvida. Tem um chão ainda. Mas e se ele resolver? Porque não esqueça que ele está numa preventiva. Ele está numa temporária domiciliar. Não é temporária, é uma preventiva domiciliar. Isso. Não se sabe o que o relator vai propor. Então, claro, a tendência natural do processo para garantir o devido processo legal são os embargos declaratórios. Ele vai proferir a sentença colegiada, vai abrir prazo, vai ser publicado, abrir prazo para os embargos declaratórios. O que é isso? É averiguar se houve uma obscuridade, uma contradição, uma omissão ou uma omissão. Há um prazo legal para isso. E após isso, ainda há o prazo para as defesas, se tiverem interesse, de fazer um novo recurso de embargos infringentes. Então, embargos infringentes depende no Supremo Tribunal Federal. Se houver 2 absolvições. Se houver 2 votos no sentido absolutório. Isso. Porque senão eles não têm lugar, né? Não tem espaço para os embargos. Que provavelmente não ocorrerá no Eu acho que não ocorrerá também.